Pedro sempre acreditou na previsibilidade da vida. Desde jovem, ele se contentava com a segurança proporcionada por uma rotina bem estabelecida. Com um trabalho estável e uma série de atividades diárias bem definidas, ele era feliz em seu mundano conforto. As noites eram passadas em casa, envolto em livros e hobbies que lhe davam prazer. Seus amigos eram pouco, mas leais, e a vida parecia seguir um caminho seguro e previsível. Pedro não se preocupava com o futuro, pois acreditava que a estabilidade era a chave para uma vida plena e satisfatória. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. A rotina de Pedro começou a mudar quando Laura entrou em cena. Laura era uma nova colega de trabalho, e desde o primeiro dia, sua presença era inconfundível. Seu sorriso encantador e sua maneira vibrante de se expressar iluminaram o ambiente de trabalho de uma forma que Pedro nunca tinha experimentado antes. A cada encontro, Pedro sentia uma atração crescente por Laura, uma sensação que era nova e intensamente diferente de qualquer coisa que ele havia sentido antes. Laura se mostrou uma pessoa encantadora e com interesses semelhantes aos de Pedro. Eles rapidamente conectaram através de conversas profundas e significativas, e Pedro começou a ver Laura não apenas como uma colega, mas como alguém com quem ele poderia realmente compartilhar sua vida. Seus encontros se tornaram mais frequentes, e as conversas, que antes eram superficiais, evoluíram para discussões mais íntimas e pessoais. O problema era que Laura estava envolvida com Roberto, um colega que Pedro conhecia bem. Roberto e Laura pareciam formar um par estável e harmonioso. Eles compartilhavam uma conexão que parecia sólida e sincera. Pedro, por sua vez, viu-se em uma situação complexa. Ele estava profundamente atraído por Laura, mas sabia que deveria respeitar o relacionamento dela com Roberto. Pedro não estava disposto a comprometer a ética por causa de seus sentimentos pessoais, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o desejo crescente de estar mais perto de Laura. Pedro começou a se questionar sobre o que fazer. Ele sentia que deveria afastar, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o impacto que Laura estava tendo em sua vida. O desejo de estar próximo a ela estava se tornando uma força irresistível. Pedro pensou em confessar seus sentimentos a Laura, mas sabia que isso poderia criar uma situação desconfortável e até mesmo prejudicial para todos os envolvidos. Em vez disso, decidiu focar em manter uma amizade genuína, investindo tempo e esforço em se tornar alguém em quem Laura pudesse confiar. A amizade entre Pedro e Laura começou a se fortalecer. Ele estava presente para Laura, oferecendo apoio e compreensão sem qualquer expectativa de reciprocidade. Pedro tornou-se alguém que Laura procurava quando precisava de um ombro amigo, e a confiança que ela depositava nele era evidente. Laura, por sua vez, começou a abrir-se mais sobre seus problemas e preocupações. Ela falava sobre os desafios em seu relacionamento com Roberto, compartilhando suas dúvidas e inseguranças. A situação começou a mudar quando Laura decidiu terminar seu relacionamento com Roberto. O término foi um momento difícil e tumultuado para Laura, e Pedro se viu em uma posição complicada. Ele estava aliviado pela oportunidade de explorar algo mais com Laura, mas também se questionava sobre a ética de seus próprios sentimentos. A separação de Laura e Roberto havia sido recente, e Pedro não sabia se era o momento certo para tentar algo mais sério. Pedro estava dividido entre o desejo de se aproximar de Laura e a preocupação de que ela pudesse estar apenas procurando uma saída para sua confusão emocional. Ele se perguntava se suas intenções eram realmente genuínas ou se ele estava apenas aproveitando uma oportunidade em um momento de vulnerabilidade. As dúvidas e questionamentos sobre a situação eram constantes, e Pedro se viu lutando com questões de moralidade e sinceridade. Laura, por sua vez, estava lidando com suas próprias emoções e incertezas. Ela estava processando o fim de seu relacionamento e tentava entender o que realmente queria para o futuro. A amizade com Pedro tornou uma fonte importante de apoio emocional, mas Laura também se via confusa sobre seus próprios sentimentos. Ela valorizava a presença de Pedro em sua vida, mas não estava certa sobre o que isso significava para o futuro dele. A nova fase do relacionamento entre Pedro e Laura começou a se desenvolver, mas Pedro continuava a se questionar sobre a moralidade de suas ações. A situação levantava uma série de questões sobre o papel dos sentimentos pessoais em decisões que afetam outras pessoas. Até que ponto é aceitável seguir nossos sentimentos quando eles podem impactar negativamente outras pessoas diretamente envolvidas? Qual é o limite entre ser um apoio genuíno e aproveitar uma situação emocionalmente delicada? As decisões que Pedro e Laura tomaram não eram simples. Eles estavam navegando em um mar de incertezas e emoções conflitantes, e as escolhas que fizeram não apenas afetaram suas próprias vidas, mas também impactaram a vida de Roberto e outras pessoas ao seu redor. Pedro e Laura estavam lidando com dilemas complexos que não tinham respostas fáceis. Essa situação levanta questões universais sobre o equilíbrio entre desejo pessoal e consideração pelos sentimentos dos outros. O que é moralmente aceitável quando se trata de sentimentos e relacionamento? Quando devemos priorizar nossos próprios desejos sobre o bem-estar dos outros? Há uma linha clara entre seguir o que desejamos e respeitar as circunstâncias em que nos encontramos. Essas perguntas são desafiadoras e não têm respostas definitivas. A vida é cheia de complexidade, e as decisões que tomamos muitas vezes envolvem uma mistura de ética, desejo e contexto emocional. Pedro e Laura eram apenas dois indivíduos tentando encontrar seu caminho em uma situação complicada, e suas escolhas foram moldadas por uma combinação de sentimentos e circunstâncias. E você? Como você lida com essas questões em sua própria vida? Quando se depara com dilemas semelhantes, como você equilibra seus próprios desejos com a necessidade de respeitar as circunstâncias e os sentimentos
sentimentos dos outros? Até que ponto você acredita que é aceitável seguir seus próprios sentimentos quando isso pode impactar outras pessoas? Quais são as suas convicções sobre a moralidade e a ética em situações de relacionamentos e sentimentos pessoais? Essas perguntas são fundamentais para entender como navegamos nas complexidades das nossas próprias vidas e relacionamentos. Elas nos forçam a refletir sobre o que é verdadeiramente importante para nós e como nossas ações afetam aqueles que nos rodeiam. A vida é um campo de batalha constante entre desejo e ética. Encontrar o equilíbrio certo é um desafio que todos enfrentamos em algum momento.